Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 12 de setembro, hoje é quinta-feira, nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O mês de setembro é o mês da Palavra de Deus, somos convidados a abrir o coração para acolher a Palavra que se fez carne, que é o próprio Cristo, Senhor nosso. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É importante lembrar o contexto, da comunidade de Coríntios. É uma comunidade portuária, onde se tem um fluxo muito grande de pessoas e culturas. Por isso, essa comunidade muitas vezes também se encontrava em graves ocasiões de pecado, gravíssimas ocasiões de pecado. Como na segunda-feira, é o relato que nós ouvíamos de um enteado que estava vivendo, maritalmente com a madrasta. Então, e a comunidade se orgulhava com aquilo. Então, é um contexto onde São Paulo vai trazendo o sentido de uma observância maior do seguimento para com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: o conhecimento incha, a caridade constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveis saber. Mas se alguém ama a Deus,
ele é conhecido por Deus. Então, o conhecer a Deus, o amar a Deus está acima de qualquer dom de sabedoria desta vida. Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu ou na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses ou muitos senhores. Então, essa região, né, de Coríntio é uma região que é marcado, como eu disse, por inúmeras influências, né, culturais. Logo, haviam vários deuses pagãos ali contido. Então Paulo reafirma: para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. Então, cremos em um único Deus, um único Senhor e Pai de todos nós. Então, que o Senhor nos ajude a viver esta certeza, a certeza de que Ele é nosso Pai, e que possamos nos afastar das práticas que são contrárias ao amor do Senhor. O Salmo 138 nos diz: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. O Senhor que nos conduza para o caminho da vida, para a vida. E o Evangelho nos narra então, São Lucas, o capítulo 6, os versículos 27 a 38, alguns momentos significativos. São Lucas nos diz, narrando os fatos que o Senhor viveu e realizou. Jesus falou aos discípulos: a vós que me escutai, eu digo. Então, é preciso prestar atenção naquilo que o Senhor diz. Então, aqueles que me escutai, agora eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Então, muitas vezes nadar contra a maré. O Senhor fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e abençoar, bendizer os que nos amaldiçoam e rezar por aqueles que nos caluniam. Então, amar, fazer o bem, bendizer e rezar. Sobretudo por aqueles que procuram fazer o mal a cada um de nós. Por quê? Este é um movimento de gratuidade, porque esses não vão poder restituir, não vão poder retribuir aquilo que está se fazendo. E a confiança, sobretudo, é que Deus, o Deus que tanto nos ama, é capaz de compreender, é capaz de observar e ver aquilo que estamos realizando. Depois, amados irmãos e irmãs, o Senhor então, aprofundando um pouquinho mais, diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque o Deus da vida é bondoso, também para com os ingratos e para com os maus. Então é como o filho que procura imitar os passos do Pai, assim também nós, enquanto filhos de Deus, precisamos amar os nossos inimigos. E aí, Jesus, então, nos convida: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, ser misericordioso, ter compaixão, sentir a dor do outro. Que o Senhor nos conceda, portanto, irmãos, este propósito, esta graça, que possamos observá-la, para que possamos, então, em nossa vida, ser medidos pelo amor e pela graça de Deus, que em sua profunda benevolência jamais deixou de nos cuidar e de nos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.